Com isso, a gente chega na taxa Selic, apesar do ambiente mais hostil ao Banco Central, é razoável esperar que a instituição derrube os juros a partir de agosto, né, no máximo. Então, acredito que nós vamos ter uma redução gradual dos juros pelo Banco Central. Os juros devem fechar o ano na faixa aí de uns 10,5%. Prosseguem caindo no ano que vem até patamares mais em torno de 9%. Tá? Esses juros podem baixar mais? Podem. Mas aí vai depender de uma melhora mais substancial do lado fiscal. Um afastamento dos temores em relação à questão fiscal, do afastamento dos temores em relação à autonomia do Banco Central. Enfim, é uma mudança mesmo de postura da política macroeconômica. Tá? Taxa de câmbio. A taxa de câmbio, o fato de os juros não subirem tanto quanto se esperava de início, trouxe um certo enfraquecimento do dólar em relação às projeções anteriores. Tá? Mas o dólar ainda vai continuar caro, né? Porque os juros dos Estados Unidos vão continuar relativamente elevados. Tá? Vai continuar um aspecto de aperto de liquidez nos Estados Unidos. Então, isso tende a valorizar o dólar um pouco. Né? Então, assim, é uma situação em que o dólar se mostra mais apreciado, mas não nos patamares que ele chegou a ter algumas semanas atrás. Tá? O outro aspecto aqui que tem que ser levado em conta é a posição do Brasil. Né? O Brasil, no cenário básico que a gente está prevendo, o Brasil continua com a moeda brasileira, eu diria, continua com uma certa tendência de ficar desvalorizada perante o dólar. No nosso cenário básico, o dólar, a taxa de câmbio ficaria em torno de 5,25, né? Mais ou menos o mesmo patamar atual, mas nós temos aí uma certa incerteza sobre a estabilidade dessa projeção. Quer dizer, tem muita... o dólar sente muito medidas do governo, muito intervencionistas no mercado, né? Sente muito quando há manifestações políticas inadequadas, etc. Então, é uma variável muito nervosa, né? Muito nervosa. Mas, de todo modo, a gente, na melhor de expectativas, entendemos que os dólares devem ficar mais ou menos no patamar atual, né? Ao longo desse ano. E o ano que vem não tem muito por que pensar diferente num cenário desse. Tá? É um cenário ainda vai ser um cenário de inflação substantiva. Né? Eventualmente, o governo vai ter mais instrumentos de intervenção ano que vem, isso sim. Mas, vamos dizer assim, a taxa de câmbio, ela segue sendo uma variável um pouco mais difícil de se projetar. Né? Mas, de todo modo, a tendência é de estabilidade. O que isso diz aí em relação ao agronegócio? Né? Diz que eu acho que não devemos esperar que o preço em reais das commodities aumente por causa do dólar nos próximos meses. Não acredito que haja essa tendência. Tá? Obviamente que pode ter agravamento das tensões na Rússia, pode ter problemas políticos em outros lugares, pode ter próprio governo aqui tendo maiores dificuldades políticas. Tudo isso pode afetar o dólar.
o tal do arcabouço fiscal pode não ser aprovado, mas no cenário básico a gente não vê por que o dólar se descola muito do patamar de 5,30. Está um pouco até abaixo disso hoje, né? Bom, como é que a gente, então, eu já falei do arcabouço fiscal, mas acho que vale a pena falar em poucas palavras qual é a nossa visão em relação a ele. Em linhas gerais, o desenho proposto pelo governo traduz uma opção pelo um gradualismo na questão dos gastos e um ajuste mais forte na recuperação das receitas, né? O que traz embutido neste arcabouço um viés, um incentivo para aumento da carga tributária. Não sei se o Congresso vai aprovar isso, mas certamente tem esse viés à medida. Tá? Do lado positivo, a gente vê que o arcabouço, de fato, ele introduz algumas medidas de controle de gasto que dependem da dinâmica das receitas, é verdade, mas que, de alguma maneira, esses freios aí que nós temos ao crescimento do gasto são suficientes para evitar uma deterioração maior da posição fiscal brasileira ao longo dos próximos anos.